Nós temos a criar condições de mobilidade dentro do concelho para que as pessoas se desloquem para as estações de autocarro ou a pé, em mobilidade suave, não de carros. Portanto, a construção de parques de estacionamento junto às estações de caminho de ferro, os chamados interfaces, estava na moda há 30 anos. Há 30 anos era assim, que não havia realmente os problemas de transporte que há hoje. Portanto, hoje em dia já não é assim. Aliás, eu devo lembrar o seguinte: o problema do estacionamento é uma realidade atual, grave. É tão grave que não se resolve de um dia para o outro. Mas não nasceu hoje, porque dá a impressão que os problemas do estacionamento decorrem de políticas urbanísticas atuais. Ora bem, é um erro pensar assim, porque o problema do estacionamento decorre, sobretudo, do facto de, até aos anos 80, até meados dos anos 80, se terem construído muitos edifícios em todo o país, e particularmente na área de Lisboa e Quimbeiras, sem qualquer estacionamento. O estacionamento que era criado era na rua, e normalmente era atribuído, quando era, um carro por fogo. Ora bem, naturalmente que os prédios construídos a partir de meados dos anos 80, a maioria deles já tem estacionamento enterrado em cave. Como essa gente se entende. São exceções apenas nos centros históricos, é que pode aparecer às vezes um edifício ou outro, que por razões, digamos, de natureza cultural, se pretende preservar e não permite fazer estacionamento por baixo. Porque em prédios novos todos têm estacionamento. Portanto, o que agravou o problema do estacionamento e da carência de lugares de estacionamento não foi a existência ou a inexistência de lugares de estacionamento. Foi o aumento do poder de compra, de qualidade de vida dos portugueses, que fez com que famílias que não tinham nenhum carro passem a ter 3 e 4, e que dá a tal média de 2,6 que a doutora Madalena Castro, a senhora Presidente da União de Freguesias, referiu. Ora bem, não se pode agora resolver num curto prazo aquilo que durante décadas se acumulou, se construiu, e realmente não havia carros. A Revolução de Abril veio trazer uma nova realidade. E a partir dos anos 80, realmente aumentou em exponencial o parque automóvel. E, portanto, obviamente que há determinadas localidades, há determinadas áreas do nosso território, onde a densidade, de facto, é muita. Pensem na Figueirinha, ou em Carnaxide, no bairro da Solátia, que naturalmente cresceu muito, e, portanto, muitos daqueles prédios não tinham estacionamento em cave e, obviamente, à medida que as pessoas puderam adquirir mais carros, hoje têm que os pôr em algum lado. E, portanto, temos zonas complicadas aqui no nosso concelho. Mas aquilo que nós temos de defender é a melhoria do transporte, da oferta de transporte público no concelho. Quer o transporte intermunicipal, quer intermunicipal. E, portanto, essa é a razão porque a Câmara está a investir justamente no Combos, no shuttle para o Tagus Park, é uma experiência. Alguns até tentam ridicularizar, dizendo que são carros usados. Bom, o estranho seria se tivéssemos carros por serem usados, os tivessem no estaleiro. Deviam elogiar a Câmara Municipal pelo facto de estar a fazer o aproveitamento adequado dos meios que tem. Mas, como está a ser um sucesso, no próximo ano a Câmara irá reforçar com autocarros novos esse shuttle que vai ligar ao Tagus Park. Inclusivamente, há empresas que até se expõem a comparticipar com a Câmara Municipal nessa despesa. Portanto, aquilo que nós temos que investir, e isto é um investimento a médio e longo prazo, é na criação de condições para que haja melhores transportes públicos no concelho, dentro do concelho, e que sejam capazes de transportar as pessoas, naturalmente, seja transporte público, seja através de ciclovias, naturalmente, o transporte, a oferta da Câmara, tudo isso cria condições para coletar os passageiros, as pessoas, para as estações de caminho de ferro. Ou para as estações de caminho de ferro, ou para as paragens de autocarros que fazem o transporte interurbano. Mesmo assim, obviamente que é necessário construir estacionamento. Eu devo-vos dizer que quem acompanha as redes sociais, nós sabemos que há sempre os fundamentalistas destas coisas. Quem acompanha as redes sociais verifica que cada vez que a Câmara anuncia a construção de um viaduto, ou a construção de uma estrada, ou a construção de um novo estacionamento, as críticas são mais que muitas. Curiosamente, são mais as críticas. Por acaso eu tenho visto mais ou menos 99% das críticas são de fora do concelho, não são do concelho. Mas a maioria dessas críticas são contra a construção de parques de estacionamento, porque dizem que estamos a fomentar o uso do automóvel.
Logo, o melhor a fazer é não permitir mais parques de estacionamento, que é para as pessoas não poderem utilizar o automóvel. Bom, a verdade é que, seja a utilização do automóvel elétrico, seja a utilização de mais transporte público, não se faz de um dia para o outro. Vai-se fazendo paulatinamente. As mentalidades vão mudando, os hábitos das pessoas também, e, portanto, naturalmente que não é assim com o estalar de dedos que as coisas mudam. E essa é a razão porque nós estamos a intervir neste momento em várias dimensões. Na dimensão da mobilidade, construindo, por exemplo, várias ciclovias. Foi adjudicada, e nós estamos a falar de umas centenas de milhares de euros. Estamos a falar de milhões de euros em ciclovias. Portanto, ainda recentemente foi adjudicada há pouco tempo por 1.400.000, 1,5 milhão de euros a ciclovia que vai de Paços de Arcos ao Lagoas Parque. Temos mais umas 3 ou 4 em vias de abertura de concurso de Queixas a Valejas, de Vila Fria a Leceia. Portanto, há várias ciclovias. Estamos a falar num investimento em ciclovias na ordem dos 4 milhões de euros nos próximos 3 anos. Bom, por outro lado, temos que construir estacionamento. Não para resolver todos os problemas de estacionamento ou junto às estações de caminho de ferro, mas carências, porque o automóvel nunca vai desaparecer. Vamos lá ver. As pessoas, naturalmente, que podem cada vez mais utilizar o transporte público. Eu devo dizer, hoje, quando eu vou para Lisboa, nunca levo o meu carro. Eu vou de táxi, eu vou de Uber ou vou de autocarro. Portanto, eu para Lisboa já não me atrevo a ir de carro. Não é? E, portanto, é natural que as pessoas vão mudando os seus hábitos. Mas vamos aos estacionamentos. Eu lamento que às vezes os seus deputados não conhecem bem o Conselho. Não conhecem bem o Conselho e depois falam como se conhecessem. Aliás, eu surpreendo-me sempre, ainda há pouco tempo fizemos a propósito, todos os seus deputados estavam aqui e bem entusiasmados com a passagem da Estação Agronómica Nacional para a Câmara. Eu convidei a população de Oeiras a visitar a estação para ver o estado em que estava, para depois daqui por um ano voltarem lá, daqui a 2, etc. Só lá vi 2 deputados. Estavam lá centenas de pessoas. Foi uma coisa extraordinária. Eu até me deu para fazer um improviso. Quando vi lá tanta gente, até pensei, não pode desperdiçar esta oportunidade de falar às pessoas, mandam-me lá pôr um microfone, e mandei pôr um microfone junto à cascata do Taveira, e, portanto, acabei por me dirigir ali às pessoas. Porque, realmente, acho que o devia fazer. E, portanto, é preciso andar no território. Vamos à estação de Oeiras. Não há carência de estacionamento para quem quer ir de carro para a estação de Oeiras. Os seus deputados não estão a ver o problema. Há um parque de estacionamento sempre vazio, a 200 metros da estação. A 200 metros. Está sempre vazio. Vamos lá ver, é preciso lá ver. Portanto, o problema não é em todo lado, não é uma generalização. Por outro lado, há um plano estratégico da Parque Estejo, que realmente já caducou, já está ultrapassado, mas está em elaboração um novo plano estratégico. Mas, independentemente do plano estratégico da Câmara, naturalmente, a nossa capacidade miraculosa não dá para fazer tudo. Como lhes digo, este Executivo comprometeu-se a levar por diante um auditório em Linda a Velha e 6 meses depois já me perguntavam onde é que estava o auditório. Bom, como sabem, é preciso fazer. Olha, a praça está ali, o Sr. Presidente da Junta de Porto de Salvo a rir-se, foi agora adjudicado, ou vai ser adjudicado, o projeto de execução. Foi preciso fazer estudo prévio, agora vai ser o concurso para o projeto de execução do Rocio de Porto Salvo, e vamos lá ver se neste mandato conseguimos iniciar a obra. Portanto, nós sabemos que os procedimentos burocráticos são muito complicados. Mas, em relação aos parques de estacionamento, a Câmara tem um plano estratégico para os parques de estacionamento. Por exemplo, já foi adjudicado o parque de estacionamento do Parque dos Poetas, 330 ou 340 lugares. Penso que estará pronto lá para junho do próximo ano. O engenheiro Melo diz que é em março ou abril, mas eu acho que junho é uma boa altura para inaugurar. São 300 e tal lugares. Está também em vias de abertura do concurso para a abertura do parque de estacionamento do terminal rodoviário aqui de Paços de Arcos. E estão, neste momento, em fase de estudo prévio, o parque de estacionamento do Quintal Desportivo em Carnaxide para 300 e tal lugares. Está concluído o estudo prévio para o parque de estacionamento e praça
atrás da Carolina Micaelis, nas traseiras da Carolina Micaelis, junto ao Lidl, para 540 lugares de estacionamento. O Largo Leonor Faria Gomes também está em andamento o estudo prévio para 200 e poucos lugares, ou 180 lugares. Avenida da República, em Algés, 90 a 120, não está ainda bem definido, mas são 90 a 120. Não está bem definido porque depende se vai ter 3 pisos ou se vai ter 5. Se for internado abaixo do nível da Avenida da República, porque, como sabem, ao lado da Escola Sofia de Carvalho, tem um grande desnível de 90 lugares. Em Oeiras, também está previsto um parque de estacionamento nas traseiras da Vernei, em Cava, e que também poderá vir a ter 300 a 400 lugares. Algés não é apenas a Praça de Touros. Portanto, na Praça de Touros, a praça vai ser muito maior do que o que é hoje os limites da Praça de Touros, porque a Avenida dos Bombeiros Voluntários vai fazer uma reflexão onde é hoje a Serralharia Civil, e a rotunda atual passará a fazer-se debaixo dos pilares da Crilo. O que significa, imaginem, portanto, o espaço que liberta em frente ao mercado vai ser, de facto, uma grande praça. Quero dizer que ainda este ano, penso que no próximo mês de novembro, iremos ter uma reunião com alguns mestres da arquitetura para nos darem algumas ideias de como devemos levar por diante aquele processo, porque pretendemos fazer um concurso de ideias para aquela zona e, para terem, enfim, uma noção, estão previstos no mínimo 600 lugares de estacionamento em Cava, naquela zona. Estes 600 lugares de estacionamento irão resolver o problema da necessidade de estacionamento de Algés, da Baixa de Algés. Mas, mais uma vez, gostaria de dizer o seguinte: o nosso objetivo não é, com estes estacionamentos, servir os utentes do caminho de ferro. É servir aqueles que utilizam o comércio, os serviços e, naturalmente, a habitação, a residência no concelho. Algés tem que ser valorizado, por isso mesmo vai haver uma intervenção de conforto urbano na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, na Rua Luís de Camões, na Ernesto da Silva, em que todos aqueles pavimentos vão ser modificados, os passeios vão ser mais suaves, revestidos a granito, justamente para dar mais conforto às pessoas. E para quê? Para se revitalizar o comércio. Portanto, Algés é de facto um espaço comercial extraordinário e pretendemos que, com a garantia de estacionamento, seja favorecido o comércio. Aliás, a razão, e no de encontro, respondendo àquilo que o Sr. Doutor Coutinho referiu, obviamente que o estacionamento na antiga Praça de Touros, que é um estacionamento provisório, podia ser gratuito. Eu não tinha nada contra isso. O problema é que, se for gratuito, deixa de servir Algés, deixa de servir o comércio, porque será ocupado por todos aqueles que hoje, muitas vezes, até já vão do autocarro apanhar o comboio e, tendo ali estacionamento, passariam a estacionar lá para ir apanhar o comboio à estação. Portanto, aquele estacionamento é fundamental para a vitalidade do comércio de Algés. E, portanto, se for gratuito, as pessoas estacionam o dia inteiro e quem quiser ir fazer compras não tem onde estacionar. De maneira que também tem essa função. De maneira que é muito difícil conciliar os interesses de quem vai para o comboio e de quem vai para fazer compras. Agora, o que eu vos posso dizer é que no conjunto nós temos, em termos de estacionamento, previstos perto de 2.000 lugares de estacionamento em meio urbano. Naturalmente não vai ser, se há um ou outro que pode ser construído pela Câmara, o nosso objetivo é abrir um concurso de concessão no género do que se fez com o Parque de Miraflores. Em Miraflores, como sabem, há um parque com 300 e tal lugares, 340 ou 350. Há outros parques que foram construídos pela Câmara, mas de menor dimensão. É o caso junto aos Bombeiros de Oeiras, ou o Mercado de Queijas, ou do Mercado de Carraxide, do Centro Cívico de Carraxide, e, portanto, pequenos parques poderão ser construídos pela Câmara. Parques de maior dimensão deverão ser concessionados. E, portanto, estamos a preparar justamente todo o procedimento para ver se ainda este ano abrimos esse concurso para as concessões. Por outro lado, gostaria ainda de dizer o seguinte: vi há pouco, quando o Sr. Deputado Pracana, e veja, aqui é que está a contradição, quando o Sr. Deputado Pracana falou no SATU,
alguns sorrisos à esquerda, uns sorrisos assim nervosos à esquerda, o Satu. Não deixa de ser estranho esse sorriso, porque na realidade o Satu é um bom exemplo, fracassou por razões que não dizem respeito ao município, mas há de ser levantado, ou com esse nome ou com outro qualquer, ele levanta, mas que o modo de transporte em sítio dedicado que ligue a estação de Paços de Arcos ao Cacém é fundamental e é uma das intervenções mais importantes em termos de transporte dos últimos 50 anos. Se forem capazes de dar, excluindo o metropolitano de Lisboa, naturalmente, se derem algum exemplo de algum município que tenha tido alguma ideia como esta, eu retiro aquilo que disse. E, portanto, não deixa de ser surpreendente que é um modo de transporte ecológico, limpo, elétrico, portanto, tem todas as características daquilo que é hoje defendido como mobilidade suave, amigo do ambiente, etc, etc. De maneira que não percebo esses sorrisos. Mas pronto, posso ficar surpreendido, porque na realidade faz-me lembrar muitas outras coisas que já foram feitas neste Conselho e que depois todos foram responsáveis, menos o Presidente da Câmara. Todos meteram a mão, todos tiveram influência. O Presidente da Câmara que não tem nada a ver com o assunto, mesmo que a proposta tenha sido dele. E que pague a conta. E, portanto, exatamente. E que faça o esforço para encontrar os recursos necessários. A questão do estacionamento de segunda a sexta. Não, é um assunto que podemos analisar. Podemos analisar isso. Eu admito que há determinadas zonas no Conselho onde talvez não faça sentido realmente ao sábado. Admito que sim. Mas, por exemplo, Algés, onde haja movimento, mercado, comércio, etc., aí faz todo sentido. Portanto, a terminar, senhores e senhores deputados, o que eu lhes posso dizer é que este assunto do estacionamento é um assunto importante, que merece a preocupação e a reflexão da parte da Câmara Municipal e, naturalmente, de todos nós, mas não temos ilusões, não tem solução e, portanto, seria demagógico, e é demagógico, quem pense que o problema do estacionamento se resolve. Aliás, o Partido Socialista, nos municípios onde lidera, não está em melhor situação do que o Eiras em matéria de estacionamento. De maneira que, às vezes, quer-se que os outros façam milagres, mas onde nós temos responsabilidades não os fazemos. De maneira que basta olhar para as câmaras municipais nossas vizinhas, lideradas por outros partidos políticos, e dê-me lá qual é o exemplo que eventualmente estará melhor do que o Eiras. Portanto, é um assunto sério, não é um assunto para dizer que se resolve demagogicamente, não é assunto para resolver amanhã, é para se ir resolvendo, porque a construção de novos parques de estacionamento demora tempo, é preciso fazer projetos, é preciso fazer concursos para as empreitadas, é preciso tudo isso, é preciso mudar mentalidades, é preciso sensibilizar as pessoas para que utilizem mais o transporte público, mas é preciso que o transporte público corresponda às necessidades e às aspirações das pessoas, é preciso que o transporte público cumpra horários, que não estejam uma hora à espera, porque depois aí vão buscar o carro. Portanto, há muita coisa realmente a melhorar. E não deixa de ser um exercício de masoquismo de algumas pessoas responsabilizar as câmaras municipais pela questão de transportes, quando as câmaras municipais nunca tiveram qualquer responsabilidade nos transportes. Portanto, é estranho. Quer dizer, uma responsabilidade que foi dos governos até há um ano e pouco, não resolveram. E agora pretendem que as câmaras municipais resolva tudo aquilo que o governo não resolveu em 50 anos. Portanto, não sejamos masoquistas. Vamos dar todos o nosso contributo para que as coisas melhorem, vamos todos fazer um esforço e todas as ideias naturalmente são bem-vindas, mas vamos lá ver. Quer dizer, temos que dar a sacar as responsabilidades a quem as tem. E se Portugal, e designadamente a área metropolitana de Lisboa, tem um sistema de transportes deficiente, miserável, que não é cómodo, deve-se ao desinvestimento que os sucessivos governos fizeram em matéria de transportes. Aliás, veja-se o que é a linha do Estoril. A linha do Estoril, que em tempos foi uma coqueluche dos caminhos de ferro, não é? Hoje é aquilo que se vê. Hoje é aquilo que se vê. E a responsabilidade por isso não são as câmaras municipais, não é a Câmara de Lisboa, Cascais ou Oeiras. São os governos, os vários governos. E isso aí, digamos que enfia a carapuça todos os partidos políticos que têm governado. Muito obrigado.
Boa tarde, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos vereadores, deputados, Presidente da União de Freguesias, Presidentes de Freguesia e caros munícipes. O meu nome é Nuno Silva, sou um mero munícipe e venho falar de um problema que é o estacionamento. Por acaso, um tema que já foi falado aqui. Eu represento o primeiro signatário de uma petição pública criada no sítio petiçãopublica.com, que visava alertar a Câmara Municipal para os problemas de estacionamento na zona da Tapada do Mocho, em Paços de Arcos. Houve uma reordenação do estacionamento, com a colocação de pinos e corte a um terreno que servia de estacionamento na zona, e o estacionamento agora é impossível. E as pessoas demoram 1 hora para estacionar e é um cancro mesmo na zona. Portanto, gostaríamos de alertar para esta situação. Terei o prazer de entregar em mão esta petição e já agora, já que me permitem, devo salientar que dei conta desta petição via e-mail a esta Assembleia no passado dia 4 de outubro. No dia 10 de outubro recebi informação por parte do Sr. Deputado Miguel Pinto que no dia 9 houve uma conferência de representantes aqui das forças políticas e, tendo acesso ao meu e-mail que enviei à excelentíssima Sra. Presidente, fui informado que a petição, para ser aceite, teria de respeitar todos os requisitos constantes no regimento da Assembleia Municipal ou não seria considerada para discussão. O regimento, no seu artigo 65, refere-se ao direito à petição que está previsto no artigo 52 da Constituição Portuguesa, mas no ponto 3 indica que as petições devem estar devidamente assinadas, com a identificação do nome, morada, cartão de cidadão. Como não foi o caso desta petição, eu só posso trazer à vossa atenção com esta intervenção. Aproveito para sugerir a criação de uma plataforma eletrónica, exemplo que acontece com a Assembleia da República, por exemplo, onde a recepção de petições é feita por via eletrónica, quer a própria recolha de assinaturas, e possibilita o exercício deste direito por parte de todos os municípios, sem ter necessário a recolha de assinaturas porta a porta, com a solicitação para disponibilizarem dados pessoais, e isso obviamente dificulta que possam ser apresentadas outras petições semelhantes a estas. Eu solicitei também uma audiência junto do Dr. Ângelo Pereira, como responsável pela pasta da acessibilidade e mobilidade do município de Oeiras, por e-mail no passado dia 16, para lhe apresentar em mão esta petição, explicar com mais cuidado o que se pretende, mas não obtive qualquer resposta a este pedido. Fui informado, mesmo antes desta Assembleia, por um município, que o tema já foi discutido no passado, há vários anos, e um conjunto de cidadãos está manifestado contra a construção de um silo na zona da Tapada do Mocho. Os atuais habitantes da Tapada do Mocho não se revêem nesta posição, como claramente demonstra esta posição, que conta já com 486 assinaturas. Em nome de todos estes assinantes, venho insistir que algo seja feito e esperamos que esta petição possa merecer e sensibilizar os presentes para um aplicar de medidas urgentes para resolver este problema. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Eu devo esclarecê-lo que, na realidade, recebi o seu mail e depois enviei, ou pronto, levei à Conferência de Líderes, porque nós não podíamos considerá-lo como uma petição, porque não reunia as condições que são obrigatórias para ser uma petição, mas mereceu a nossa melhor atenção. E, aliás, todos estamos cientes do problema que é o estacionamento no bairro que citou, na Tapada do Mocho. Agora, o não ser considerada petição não quer dizer que não mereça a atenção e que não seja considerado como, enfim, uma exposição feita pelas pessoas moradoras ali naquele bairro. Quero dizer que mereceu a nossa melhor atenção. Muito obrigada. Ao Sr. Nuno Silva, morador da Tapada do Mocho, aí está um bom exemplo. Aí está um bom exemplo que justifica os problemas da ausência de estacionamento no concelho. A Tapada do Mocho foi construída antes do 25 de Abril e, portanto, é um empreendimento que foi vendido
praticamente a antigos residentes nas colónias, Angola, Moçambique, etc. E não tem estacionamento. Não foi construído o estacionamento. No entanto, vejam a densidade populacional que aquele bairro tem, é uma concentração extraordinária e que não tem estacionamento. Há 30 anos não tinha nenhum problema. Eu recordo-me bem de visitar, até porque a legalização do bairro, curiosamente, foi feita já comigo em Presidente da Câmara, porque aquele bairro era da Presidência do Conselho de Ministros, foi a antiga Presidência, eram os serviços sociais da Presidência do Conselho de Ministros que construíram aquele empreendimento e, como era do Estado, não tinha licença, dá-se o 25 de Abril, a dada altura começou a haver transações de casas, etc. Não havia licença de utilização, não havia licença de construção, não havia nada e, portanto, teve que ser legalizada aquela situação toda. Eu recordo-me bem disso e recordo-me também que não havia problemas de estacionamento no bairro. Obviamente que as coisas foram mudando e hoje há ali um problema gravíssimo de estacionamento. Bom, e é óbvio que não pode ser a Câmara Municipal a resolver o problema de estacionamento desta natureza. A Câmara Municipal... Portanto, há lá estacionamento no exterior, não é enterrado, e, portanto, mal seria se agora a Câmara Municipal tivesse que fazer estacionamento para todas as famílias que têm 2, 3 e 4 carros. Bom, abordámos essa questão aqui. E, portanto, há naturalmente o intuito de atenuar essas situações e a Câmara Municipal realmente propôs-se contribuir para a resolução do problema do estacionamento naquele bairro. E por isso avançou com um projeto onde gastou alguns milhares de euros para ali construir um parque de estacionamento, que seria uma parte, até estava destinado eventualmente à venda de alguns lugares e outros seriam alugados. Acontece que, à semelhança do que acontece agora, uma petição com algumas centenas de pessoas, que foi apresentada na Câmara Municipal, opôs-se à construção daquele estacionamento naquele local, porque diziam, lhe retirava as vistas para a Ribeira. Ora bem, é bom que as pessoas mudem de opinião, embora lhes deva dizer o seguinte, provavelmente pode não ser necessário construir um parque de estacionamento naquele intervalo entre os prédios, porque está realmente previsto um parque de estacionamento no topo norte. Acontece que aquilo fazia parte de um loteamento que eu penso que era do Pimenta Rendeiro, que entretanto foi à falência, está neste momento, julgo que a ser negociado, e aquela já está rasgada uma rua que vai até aos Bombeiros de Passo de Arcos, e realmente está previsto um autossilo que foi contemplado no âmbito desse loteamento. E, portanto, se conseguir resolver o problema desse loteamento, ou a Câmara Municipal ou um privado poderá fazer esse estacionamento. De maneira que eu julgo que resolverá o problema, ou pelo menos vai atenuar substancialmente. Eu diria que falta ali uns 200 lugares. Com 200 lugares de estacionamento resolve o problema dos moradores da Tapada do Mocho. Relativamente ao plano...